Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam bem do fundo do meu coração. Meu nome é Aline do Prado, para quem não me conhece, para quem está visitando o canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Não se esqueça de deixar aquele like, isso ajuda muito na divulgação do vídeo. E se você não é inscrito ainda, por favor, se inscreva aqui embaixo. Bom, gente, vamos lá. Os fãs da saga After provavelmente vão passar a me odiar a partir de agora. Não, brincadeira. Mas, gente, eu preciso falar sobre essa série e sobre a romantização do relacionamento abusivo. Então, me desculpe para quem amou a série, para quem gostou de paixão, para quem é fã do Hardin, para quem está idealizando, né, o segundo filme que tá para sair, me perdoe, mas eu preciso chamar a sua atenção porque você precisa tomar muito cuidado quando você consome esse tipo de conteúdo. Então vamos lá. Para quem não sabe, eu sou professora de inglês. E o ano passado eu estava dando aula na terceira série do ensino médio e eu costumo conversar com os meus alunos sobre literatura, sobre livros, e uma das minhas alunas, ela viu no meu Instagram que eu estava lendo, né, After, e ela ficou super empolgada: professora, eu sou apaixonada pelo Hardin, ele é maravilhoso, ele é isso, ele é aquilo. E eu fiquei tipo assim: mano, o que você tá falando? Mas vamos lá. Se você não sabe do que eu tô falando, eu vou falar para vocês o seguinte. Primeiro contato que eu tive com essa série de livros, para quem não está familiarizado, são 5 livros da série After. Eu vou colocar a capinha aqui para vocês. E esses 5 livros, eles giram em torno da Tessa e do Hardin. Eu estava numa sala de cinema e eu vi o trailer do primeiro filme, e aí eu fiquei curiosa, eu fui atrás, eu descobri que tinha essa série de livros e eu acabei lendo no Kindle. Eu não tenho os livros físicos aqui na minha casa. E aí o que eu fazia? Eu li o primeiro livro e aí em seguida eu ia lá e comprava o segundo, e eu fiz assim com todos eles, porque eu fiquei com medo de comprar os 5 livros e não gostar e ficar com esses livros aí no Kindle. Na época que eu comprei, os livros estavam bem baratinhos em e-book, eu paguei 10, 11 reais, eu acho que o livro mais caro que eu paguei da série foi 13 reais mais ou menos. Tem livro dessa saga que possuem 600 páginas, tá? E eu li super rápido. Mas eu quero falar uma coisa para vocês. Eu não sou uma devoradora de livros. Eu só li rápido porque estava no Kindle. No Kindle é mais fácil, a escrita é muito fácil de ser lido e tal. Então não tem muito segredo, não tem muito assim o que fazer. O que acontece tem muita informação repetida, então eu achei bem repetido. Essa série de livros, ela saiu primeiro pelo Wattpad, que é um aplicativo, para quem não conhece, onde jovens escritores, ou não só jovens, mas qualquer tipo de escritor, você pode ir lá escrever alguma coisa, publicar alguma coisa, e aí se a galera for gostando, se a galera for interagindo, então você vai ganhando uma quantidade maior de público para aquilo ali. E pro Wattpad, eu acredito que deve funcionar. Para você ler corrido, assim, igual eu fiz, eu li os 5 livros de uma vez, não funcionou tanto. Então eu achei que tinha muita informação repetida. É a mesma coisa que eu falei lá no vídeo do Sol da Meia-Noite. Eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição para quem não assistiu ainda, para quem não viu ainda e não sabe do que eu tô falando. A gente tem aí o Hardin e a Tessa. A história gira em torno desses 2 personagens. A Tessa, ela é uma menina que ela foi criada desde pequenininha, né, para ter um casamento, para ter uma vida perfeita, para ter uma vida organizadinha, para ter o famoso sonho americano, né? E além disso, ela foi criada também para entrar na universidade, para entrar na faculdade. Então, era só ela e a mãe, o pai sumiu, né? A gente não sabe quem é esse cara, a gente não tem
um primeiro contato com ele no começo da história, então a gente não sabe, a gente sabe que é só ela e a mãe fez de tudo, das tripas coração, para poder colocar essa menina na universidade. E aí o começo da história é ela se organizando para ir para essa universidade. E aí ela tem um namorado, né? Ela tem um namorado chamado Noah e ele leva ela até a universidade, então ele acompanha ela. Ele ainda não frequenta porque ele é um ano mais novo do que ela, então ele tá um ano mais novo na escola. A história começa dessa forma. Quando ela chega lá no dormitório, ela encontra uma moça e a mãe dela, assim, fica muito desconfortável porque essa moça tem tatuagem, essa moça tem piercing, essa moça ela não está dentro de um padrão ali que a Tessa foi criada naquele momento. Com o passar do tempo, o Hardin ele começa a aparecer ali naquela história, ele começa a frequentar o dormitório porque ele é amigo dessa moça, né, que é colega de quarto da Tessa, e aí esses personagens vão sendo inseridos assim aos poucos ao longo da história. E aí o que eu quero chamar a atenção de vocês para essa história? Por que eu fiquei tão preocupada quando essa aluna veio falar comigo? Por que eu fiquei tão preocupada com a reação das pessoas em relação a essa história na internet? É claramente um relacionamento abusivo. Então, assim, nem tudo hoje em dia é relacionamento abusivo. Mas no caso dessa história, e é aí que você precisa tomar cuidado. Se você lê essa história, se você consome os filmes como entretenimento, ok. Se você não consome como entretenimento e fica idealizando o Hardin como um homem perfeito, como um cara maravilhoso para sua vida, opa, pera, tem alguma coisa errada aí, que é o que a minha aluna estava fazendo no ano passado, quando a gente ia conversar. Toda vez que eu entrava na sala dela para começar a aula, ela vinha correndo na minha mesa para poder falar do quão incrível o Hardin era. Então, assim, isso me deixou muito grilada, isso me deixou muito preocupada. Porque o Hardin, ele já começou a relação dele com a Tessa de forma errada. Então ele fica ali rondando, né? A menina, ela acaba terminando com o namorado por causa dele. E ele, assim, gente, ele é uma pessoa completamente descontrolada, ele é uma pessoa completamente agressiva, ele não é americano, ele é londrino, então ele foi para os Estados Unidos por um motivo, né? Aconteceu uma situação X em Londres e aí ele foi obrigado a ir para os Estados Unidos porque o pai dele mora lá. O pai do Hardin largou a mãe, foi para os Estados Unidos, então ele conheceu uma outra mulher, ele se firmou num outro relacionamento e ele se tornou o reitor da universidade que a Tessa e o Hardin estudam. Então o Hardin, ele tem ali um pé atrás com o pai, ele não se dá bem, ele não se dá bem com ninguém, assim, ele é uma pessoa horrorosa. E toda vez que ele se aproxima de alguém, ele se aproxima para tirar um proveito de alguma coisa, seja sexual ou seja para curtir, enfim, qualquer coisa do tipo. Então, essa colega de quarto da Tessa, ela convence a Tessa para ir para uma festa ali da faculdade. E aí a Tessa, muito relutante e tal, não sei se eu vou e tal, o que eu faço da minha vida, ela acaba cedendo, ela acaba indo, e quando ela chega lá, as pessoas começam a, tipo assim, comentar e a rir, assim, da roupa que ela tá vestindo, do jeito do cabelo que ela tá usando. Então a galera começa a zoar ela, né, e uma das meninas fala assim, como assim, você é virgem? Então tem toda essa situação. E aí o Hardin, ele faz uma aposta junto com os amigos de que ele vai conquistar essa menina. Só que, gente, a gente sabe que isso nunca dá certo, né? Então, seja em filme, livro, qualquer coisa, toda vez que esse tipo de coisa acontece, nunca dá certo. E aí onde o Hardin, ele começa a se apaixonar pela Tessa, mas aí ele já tá mentindo para ela, ele tem umas atitudes assim bem agressivas, bem grosseiras, ele é uma pessoa horrorosa. E aí a Tessa, ela se vê, né, envolvida naquilo, ela se vê envolvida naquele relacionamento, ela tenta sair, ela não consegue, e ela vive isso os 5 livros. São 5 livros, vocês não estão entendendo. Então, assim, eles estão juntos, aí eles brigam, aí eles ficam, sei lá,
uma semana separados, aí eles vão e voltam. Aí ele vai atrás dela. Geralmente é ele que vai atrás dela. E aí ele vai atrás dela, ele pede perdão, ele diz que ele vai mudar, ele diz que vai ser isso, ele diz que vai ser aquilo e nada acontece. Então, gente, é uma situação horrorosa o tempo todo. Eu não estava torcendo para que eles terminassem juntos no final, muito pelo contrário, eu estava torcendo para que eles terminassem. Então, assim, eu vou falar de novo, se você consome esse tipo de história como entretenimento, beleza. Se você consome esse tipo de história para idealizar esse casal como algo que você gostaria para sua vida, então você vai me desculpar. Tá tudo errado, tá? Alguma coisa aí tá errada. E é o que eu me preocupei com a minha aluna. E eu sempre falava para ela, ó, fulana de tal, não é assim, não é esse tipo de relacionamento que você merece. Ninguém merece um relacionamento desse tipo. A gente sabe que tem relacionamento abusivo dentro da família, a gente sabe que tem relacionamento abusivo de homem para mulher, a gente sabe que tem relacionamento abusivo de mulher para homem. Então, o relacionamento abusivo, ele tá aí. E quando o abusador, ele percebe que ele pode montar na outra pessoa, então ele vai abusando, ele vai abusando, ele vai abusando, porque ele sabe que em um determinado momento, a pessoa vai perdoar e vai voltar. E aí onde está errado. É aí onde vocês precisam ter esse tipo de consciência e parar de romantizar relacionamento abusivo. Não, isso não é legal, isso não é bacana, não é saudável você viver dessa forma. Então, assim, isso me deixou muito preocupada no ano passado, quando eu conversei com a minha aluna. Então, assim, os livros, eles têm 400, 500, 600 páginas desse vai e volta, dessa ladainha, desse chove não molha. A mãe da Tessa, quando ela descobre do relacionamento dos dois, ela fica completamente desorientada, arrasada. Ela fala que não vai manter mais a filha na faculdade e o Hardin fala, não, fica tranquila, eu vou manter você. Só que quando eles brigam, ela vai pra onde? Tipo assim, ela não tem pra onde ir. E aí ela começa a ir pra casa do pai dele, porque ela fez amizade com o meio-irmão dele e fez amizade com a família dele e ela acaba fugindo pra lá. Então, tipo assim, é muito louco. E assim, eles começam a morar juntos muito cedo. É algo muito bizarro também. Então as coisas vão acontecendo assim muito cedo. Não tem uma construção direito de como que as coisas vão acontecendo, de como as coisas vão se resolvendo. E você vê essa moça ali completamente dependente dele, né? Porque a mãe não a mantém mais, então ela é dependente dele até para morar de aluguel em um lugar, ela é dependente dele. Isso é muito ruim, porque você vê ela passando por esses maus bocados. E aí, fora os amigos dele, que são, assim, pessoas horrorosas, querem tentar sacanear a Tessa o tempo todo. Então, assim, essa menina, ela caiu numa situação que você fala assim, pelo amor de Deus, vem cá que eu vou te dar um abraço, minha filha. Segura aqui a minha mão que eu vou te tirar de dentro do livro. Porque é algo, assim, absurdo, é algo muito bizarro. E aí as coisas vão acontecendo, as coisas vão passando. Eu vou contar um spoiler agora do final da história, lá do último livro. Se você não quiser ouvir, você para por aqui ou você pula, tá? Eu vou colocar os minutos certinho aqui embaixo na descrição quando eu terminar de falar sobre essa parte. Lá no final do livro, ela entra em choque. Ela entra em choque. Sabe quando você sofre um acidente ou quando alguém sofre um acidente? Que a gente vê num filme que a pessoa entra em choque, que ela não consegue falar, ela não consegue reagir, ela não consegue fazer nada. A Tessa entra em choque. Isso é muito maluco. E ela tá na casa da mãe dela. E aí o Hardin descobre, né, o que ela passou, aquela situação toda, e ele vai pra lá. Quando ele chega lá, ela tem um medo, assim, ela tem um ranço dele tão grande, algo assim bizarro, que ele fica completamente desorientado, porque ele nunca tinha visto esse lado dela. Toda vez que ele foi atrás, ela acabou cedendo de alguma forma e tudo mais, e tudo nessa história acaba em sexo. Sim. Tudo nessa história acaba em sexo. Eu me senti lendo, assim, 50 Tons de Cinza em alguns momentos desses livros, e são livros que tendem a atingir um público adolescente, um público jovem.
enfim. Mas aí a Tessa, ela tem, né, essa repulsa por ele fica desorientado e tal. Eles conversam, eles chegam ali, depois de um tempo, num certo acordo, e vida que segue. E o final da história, para minha decepção, ela acaba com ele, né? Ela termina, não ela acabar com ele no sentido negativo, mas ela termina a história com ele, com filho e tudo mais. E eu fiquei tipo assim, what? Então assim, gente, do fundo do meu coração, se você ficou curioso, se você ficou curiosa para ler After, leia sabendo que você está consumindo entretenimento. Não leia querendo um relacionamento desse tipo para sua vida. Todo mundo, pelo menos uma vez na vida, já teve um relacionamento abusivo, seja ele familiar ou seja ele, né, teve por um homem ou por uma mulher. Todo mundo lembra de uma situação ruim, todo mundo lembra de uma situação chata. Então não é legal. Quando uma pessoa ela passa por uma situação dessa, é interessante que ela deixe isso no passado, que ela siga em frente. Porque em um dado momento, sim, ela vai encontrar uma pessoa especial que vai tratar ela da melhor forma como ela merece. Então fica aí a minha não recomendação para vocês, eu não recomendo essa saga. Tem um 6º livro que é o Before, que é a história nos olhos, na visão do Hardin. Eu comecei a ler e eu desisti, eu larguei, eu abandonei, não, gente, não aguento mais. Então, é isso. Por hoje é só, eu espero muito que vocês tenham gostado. Por favor, fãs de After, não me matem. Eu vou colocar aqui a capinha do primeiro filme e aqui a capinha do segundo filme, que tá para estrear aí. Vamos ver como é que vai fazer nessa questão da pandemia, beleza? E se você, depois de tudo isso que eu falei, ainda assim ficou interessado nos livros, eu vou deixar aqui o link na descrição, tanto do e-book quanto do livro físico que você encontra lá na loja da Amazon. E se você comprar através do meu link, você estará ajudando o canal financeiramente, ok? Então é isso. Um beijo para todo mundo e até semana que vem. Tchau!